Caçada nas Horas Mortas, Visceral, por Jameson Sander. Caçada nas Horas Mortas não tem um argumento doce. Ele desnuda a falta de empatia brasileira em uma sociedade que não tem raça, mas é racista. O personagem central é um híbrido, mescla da formação oriunda do africano, português e índio nativo do Brasil. Em dados momentos, o protagonista representará de forma simbólica estes elementos de formação social, através de suas vestes e recursos, sendo armas, veículos e elementos de crenças distintas para se resolverem questões pertinentes a cada desafio perpetrado por personagens folclóricos e suas peculiaridades. Por exemplo, nos episódios Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, Pisadeira e Cabeça Satânica, que têm origens no catolicismo, o personagem utilizará do terço como instrumento de combate. Já para as entidades espirituais de origem indígena ou africana, não. Vale elencar de que o slogan que acompanha o título, onde se diz "O mal existe, caminha entre nós e estamos em guerra", reitera o quão segregada é a sociedade brasileira, cada uma atribuindo a si o protagonismo e antagonizando as demais. A primeira observação que se deve fazer é sobre o título, associando-o ao ambiente mórbido e solitário com que o personagem vereda, pois quem caça nas horas mortas obviamente está morto. Somando-se isto à primeira frase em que se diz "olhamo-nos nos espelhos e não vemos maldade, mas fazemos maldade", conclui-se que o personagem está em um limbo. Inspirado em figuras folclóricas e suas respectivas histórias, o seriado Caçada nas Horas Mortas apresenta ao espectador nova roupagem no gênero ficção-terror, em que os personagens representativos da cultura brasileira, sendo esta multifacetada, figuram de forma pueril na maioria dos arquivos encontrados na web. Objetivando atrair o público jovem e adulto de forma a reavivar e fomentar nosso folclore, sendo assim, a fonte para a construção do enredo e ambientação se baseou no seriado norte-americano Sobrenatural, em que os irmãos Winchester enfrentam entidades paranormais. O seriado Caçada nas Horas Mortas foi desenvolvido com o intuito de agregar novos personagens no decorrer dos episódios, sendo estes fixos ou transitórios, que de fato não ocorreu, devido à falta de engajamento. Logo, adaptados com animações. Sendo o folclore manifestação alegórica cujo objetivo é criticar, advertir, romantizar e, em alguns casos, ironizar costumes e comportamentos censurados pelas elites de época, em forma de causos populares, propagados de boca a boca ou representados em comemorações regionais. A proposta segue com pouca adaptação aos contos obtidos por pesquisas na web, onde amplo material de referência a cada personagem é analisado em sua personalidade e anatomia, mantendo assim as características de sua identidade histórica. As críticas sociais mais contundentes estão explícitas, se manifestando no personagem central, reitero sua múltipla etnia. Por exemplo, a menção ao negro é representado como escravo em suas poucas vestes e quase sempre ferido, uma referência aos maus tratos e à desigualdade social e preconceitos. Já o homem branco se encontra vestido, portando chapéu, armas de fogo e, como poder aquisitivo, se dispõe de veículo para seu deslocamento. A referência ao índio nativo se faz através do irmão gêmeo do protagonista, cujos cabelos são maiores e escorridos. Este personagem tem pouquíssima presença no roteiro, assim como o grupo que representa em nossa realidade. Morre ao cair sobre uma enxada, simbolizando a perda de suas terras para o desmatamento. No episódio Mapinguari, o índio Peri ataca o personagem aparentemente sem razão, para logo mais ser devorado pelo monstro elemento de sua crença. O simbolismo aqui é de que o índio cultura prevalece, enquanto o índio humano padece. A esposa do protagonista, uma índia nativa, fora sequestrada pelo Curupira, personagem coringa que transita como anti-herói, ora salvando, ora complicando a vida do protagonista. Este simboliza a desarmonia social na conjuntura. Já o Cabeça Satânica destona do arquétipo dos outros personagens, sendo este a personificação da maldade, vestida em terno e gravata, faz menção às elites corruptas e aos crimes de colarinho branco. As críticas são associadas à ilicitude e decadência social, cabendo a estas o antagonismo que orbita os conflitos éticos e morais do personagem central, abordando temas sensíveis, sendo eles drogas, prostituição, pedofilia, violência contra a mulher, corrupção, degradação da natureza, preconceito racial e etc. O maior desafio para se criar o universo Caçada nas Horas Mortas foi transformar ilustrações, em sua maioria lúdicas, em seres personificados e que, apesar de sua já estranha natureza, não causassem percepção cômica, com inclinação ao ridículo, tendo destaque ao personagem Mula Sem Cabeça, cuja anatomia feminina pudesse se metamorfosear em um corpo de proporções próximas à sua realidade. Além destes desafios, algumas formas de detê-la, como o freio,
que é uma peça colocada na boca do animal, que neste caso peculiar e fantástico, a cabeça sequer existe, anulando qualquer tentativa do uso de tal ferramenta pelo personagem, sendo assim não se tratando de uma ênfase à castidade feminina, que foi citado em um estudo tendencioso por um pseudo-jornalista que subsiste parasitando obras alheias, sendo para bajular ou denegrir, e sem compreender as metáforas, focando apenas em um episódio, onde poderia moldar com viés ideológico saturando o vitimismo, saciando assim os adeptos ao extremismo e vitimismo sem levar em conta a continuidade do seriado, material intitulado A Mulher do Padre. O enredo do episódio Mula Sem Cabeça foi baseado na matéria de uma jornalista profissional e imparcial, intitulada Gravidez Precoce em Baile Funk, em que, assim como no roteiro do seriado, não apontam um estupro ou seu suposto autor, publicado no dia 2 de 9 de 2015, fonte G1. Embora nos sejam apresentados personagens como Saci Pererê, Curupira, Mula Sem Cabeça, Bicho Tutu, Mãe do Ouro, Mapinguari, Comadre Fulozinha, Cabeça Errante, as pesquisas apontam mais de 37 personagens que permeiam e enriquecem o folclore brasileiro, alguns carentes de fontes seguras e maiores informações.